Bom dia a todos. Agradeço aqui a presença de vocês. Daremos início ao nosso webinar, QCred, Tecnologia de Combate à Fraude, o poder dos dados transformados em inteligência acionável. Eu vou, primeiramente, fazer as apresentações dos nossos palestrantes. Conosco aqui hoje, Mauro Melo, CEO da Credlink. Muito bom dia, Mauro. Bom dia para todos, sejam muito bem-vindos e, mais uma vez, agradeço essa participação, que é sempre um ponto muito positivo para poder nos ajudar e ajudar todos aqueles que estão conosco. Muito obrigado, Mauro. Sempre bom estar com você nos eventos e nas nossas apresentações. Também conosco, José Nordman, CCO da Quanam e Aimart. Muito bom dia, José Nordman. Está mudo. Nordman, está mudo. Disculpen, estaba con el micrófono mudo. Buen día, Valdir, buen día a todos, la audiencia. Un prazer e uma honra estar novamente com todos vocês. Muito obrigado pelo convite. E eu, Valdir Jacinto, sou gerente executivo da Aimart, estarei aqui com vocês, também farei a apresentação aqui do QCred e também tiraria as dúvidas aí dos presentes. Antes de dar alguns recados e passar para o Mauro fazer a apresentação dele, eu queria dizer que acho que batemos um recorde aqui de inscrições. É uma satisfação saber aí todo o esforço das equipes de marketing e de todos os envolvidos, né? Batemos um recorde aí. Acredito que hoje de manhã chegamos a 260 inscritos. Agradeço aí a quem se inscreveu e a quem já está conectado conosco. Bem, antes de mais nada, eu vou dar alguns recados rápidos, né? Após a apresentação aqui, será aberta uma sessão de perguntas e respostas, que vocês podem utilizar os recursos de chat aqui da ferramenta Zoom. Okay? Estaremos atentos às informações no chat para poder respondê-los. Para quem participou desse evento, serão emitidos certificados até o dia 11 de novembro e serão enviados por e-mail. E essa sessão está sendo gravada e depois será divulgada pelos canais das redes sociais, YouTube, tanto da Aimart como da Credlink, até o dia 11 de novembro. E os materiais aqui apresentados estarão disponíveis, já estão disponíveis no site da Aimart, na aba lá, Cursos e Eventos. Mauro, fica à vontade, estou encerrando aqui o compartilhamento, passo para você o controle. Ok, obrigado, Valdir, agradeço e boas-vindas a todos que estão participando desse evento. Primeiramente, gostaria de me apresentar, eu sou Mauro Melo, CEO da Credlink Informações de Crédito do Confirme. Tá? Com um banco de dados que hoje é considerado o maior do país. Tá? Por que ele é considerado o maior do país? Lembrando, deixando isso bem claro, quando eu falo que nós estamos no mercado desde 1983, eu estou querendo reforçar aqui e deixar bem grifado que as informações que a Credlink tem, só nós temos. Isso aí é um conglomerado de informações que são de 83 para trás e 83 para frente. Ou seja, nós temos todo um histórico de dados. Não vou fazer sessão nostálgica aqui, mas é importante ressaltar, para vocês terem uma ideia, que quando eu iniciei essa questão do banco de dados, de validação de dados, tá? Nós fazíamos digitação de lista telefônica. Eu acho que muita gente aqui nem sabe o que é isso. Existia lista telefônica, nós pegávamos as listas e digitava um por um. Era chamada a função de digitador. Tinham várias pessoas digitando essas listas telefônicas. E interessante que, na época, nem computador tinha, então era anotado em fichas vermelhas, fichas rosa. Eu deveria ter guardado até uma dessas para ficar como histórico, e isso tudo ficou guardado até que surgiu o computador, e o primeiro computador que
aderiu a esse sistema foi, logicamente, um 286, se não me engano, que era uma coisa... não cabia nada, mas mesmo assim nós conseguimos colocar muitas informações ali. Ou seja, a informação que vocês obtêm conosco não é uma informação que você vai buscar em outras bases, porque nós temos um histórico, repetindo, de 83 para trás e de 83 para frente. Esse histórico vai dizer onde a pessoa já morou, onde a pessoa já esteve, onde ela está. Então, quando nós falamos de dados, nós estamos falando dos dados atuais. Quem é o Mauro Mello atualmente? O Mauro Mello reside aqui, tá? Está morando ali, trabalha na Credlink, é o CEO da Credlink e acabou. Não. Tá? Nós estamos falando de um histórico do Mauro Mello, de quando ele nasceu, onde ele já morou, onde ele já esteve, por onde ele já passou, quantos telefones ele já teve, quais são as restrições que ele tem. Não é só o restritivo, que nós temos a informação de restritivo bancário, assim como outros bancos de dados. Nós somos conveniados e somos uma empresa legalmente habilitada a exercer atividade de proteção ao crédito. Ou seja, quando eu falo da Credlink, quando eu falo do nosso sistema, do sistema de fraude, eu sou um cientista nessa questão de fraude, tá? Gosto de realizar esse trabalho. Tá? Quando eu falo isso, tá? Eu estou justamente falando o quê? Que nós temos informações seguras, que nós temos informações que podem ser utilizadas para detecção e investigação. Investigação é o que nós vamos fazer aqui. Tá? Justamente esse é o nosso trabalho, fazer um trabalho investigativo. E de uma forma muito inteligente, lógico, através de uma parceria incrível, nós fizemos um trabalho junto com a Imart, tá? Que é justamente para poder colocar os dados de uma forma inteligente e investigativa. Justamente lembrando, exclusivo com a informação Credlink. Nós temos uma parceria, um comprometimento junto com a Imart de usar nossa base de dados para isso. Isso pode ser cruzado à base de dados nossa e a de vocês, que cada um tem dentro do seu estabelecimento. Lembrando que estamos totalmente com a governança da LGPD, apoiamos a LGPD, desde a época quando foi iniciada a GDPR na Europa, nós acompanhamos todo o processo da GDPR, acompanhamos o processo da LGPD no Brasil, adequamos a nossa base de dados para todo esse serviço, toda essa governança da LGPD. Temos dentro da empresa um DPO para responder sobre toda a questão da Lei Geral de Proteção de Dados e aprovamos inteiramente a lei, porque isso favorece não só o consumidor, como instituições. É preciso que se tome cuidado, porque quando se fala em dados, nós estamos falando de pessoas. Portanto, agora vamos partir um pouco para a nossa apresentação. Bem, vamos lá. Banco de dados Credlink, a inteligência da pesquisa investigativa utilizando o histórico de dados. Está aqui, Mauro Mello. Eu já adianto que, independente de você ser ou não cliente da Imart, da Credlink, do Kicred, tá? Não se incomode, me coloco à disposição para esclarecer dúvidas posterior aqui a esse evento, porque, como eu falei, eu sou um cientista nessa questão de fraude, detecção de fraude, não de fazer fraude, mas detecção de fraude, e eu gosto muito de trocar ideias. Então, me coloco aqui à disposição para tudo aquilo que vocês necessitarem. Bem, é interessante essa matéria. Tentativa de golpes financeiros virtuais dobram em um mês e passam de 1 milhão em 2021. Lembrando que essa matéria é do Globo, do dia 5/4 de 2022. Então, observem que, segundo informações da imprensa, o número é o dobro registrado em janeiro, quando foram contabilizados pouco mais de 510 mil tentativas. Segundo especialistas, o crescimento estaria ligado a golpes relacionados com o PIX e o anúncio de valores a receber do Banco Central. Vamos lá. É impressionante porque o Brasil ele avança cada vez mais. Tá? Nós temos o mercado financeiro nosso
é o melhor do mundo, é considerado um dos melhores do mundo, inclusive isso já foi considerado na Convenção de Basileia, tá? Porém, tá? A parte de fraudador, o estelionatário, ele está sempre arrumando maneiras de retirar o trabalho justo para um trabalho imperfeito. E é o que eles fazem utilizando fraudes, como no caso do Pix e valores a receber do Banco Central. Tá? Em 2021, o príncipe bancário foi o terceiro principal tema mais explorado por cybercriminosos em golpes no Brasil, com mais de 4,5 milhões de detecções. Tá? Então, você observa que nós temos toda uma tecnologia pelo lado bem, mas temos que nos preparar para o lado ruim, tá? Esse lado que é essa questão de fraude. Fraude contra clientes de banco cresce 165% em 2021. Com toda a inteligência artificial, ainda assim, só um minutinho. Ok. Ainda assim, existe essa fraude com as instituições financeiras. A inteligência artificial ela é importantíssima, porém, a inteligência humana ainda é mais importante. Se não houver inteligência humana, não há inteligência artificial. Então, mais importante do que você ter uma boa inteligência artificial é você também utilizar aquilo que você tem de subsídios para fazer dessa inteligência ainda mais uma inteligência maior, que é a utilização desses sistemas, muitas das vezes saindo de um sistema automático para ir para um sistema manual. Essa é uma filosofia, inclusive, do Cicred, tá? É fazer com que, quando você perceber que existe uma desconfiança, aquilo cair da esteira e a pessoa fazer uma investigação, logicamente, pontual. E, logicamente, falando da CredLink, nós temos muitos usuários, como Ministério Público, Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública, todas essas instituições, nós temos uma satisfação muito grande de prestar serviço, colaborando, tá, com a legalidade no país, entendeu? Tendo a nossa brasilidade acima de tudo, tá? E, logicamente, o sistema do Cicred ele vai dar mais inteligência a esses dados que vocês vão ver aqui. Tentativas de golpe por meio digital cresceram 20% no segundo trimestre deste ano no Brasil. Olha só, 20% é muita coisa. Tá? É muita coisa essa questão do crescimento de golpes. Né? Pela primeira vez, o número de casos de estelionato supera o de roubo no estado do Rio de Janeiro. Então, se vocês imaginarem que nós já temos, Jornal Extra, em 3/4/2022, que nós já temos uma quantidade incrível de roubo, de assalto nas ruas do Rio de Janeiro, tá? Você imagina que os casos de estelionato superou, tá, o número de casos em termos da inteligência artificial e do cyber, que fica muito mais em conta para o estelionatário ele fazer todo esse processo de casa, home office, do que ir para a rua, logicamente, assaltar, roubar, dar golpes, etc. e tal. Bem, esse aqui é um caso real, esse aqui é muito importante observar, falando de LGPD, falando da Lei Geral de Proteção de Dados. Recebemos essa carta na CredLink e que foi, logicamente, analisada pelo nosso DPO, comercialização de dados pessoais sem meu consentimento. Então, está aqui uma carta muito bem elaborada, eu não vou ler essa carta, porque ela é extensa, mas observe o texto da carta, venho recebendo contatos excessivos de empresas quais nunca contratei ou tive qualquer relação, tá? etc. Eu nunca autorizei tal comercialização com meus dados, deixando claro que a nossa função não é comercializar dados, e levando também em conta que quem não deve nada não tem medo. Quando uma empresa consulta o meu CPF, ela está consultando por alguma razão, e eu não preciso me preocupar com isso.
Tá? Então, logicamente, quando chega uma questão dessa, a LGPD ela fala, tá, que as empresas de informações de dados, tá, elas têm essa finalidade e para a segurança pública, bem como, se a pessoa tiver algum restritivo, nós não somos obrigados a retirar os dados dessa pessoa da nossa base. Por quê? Porque ela tem um restritivo. Isso é justamente para dar segurança às instituições e, logicamente, para dar localização às empresas cobradoras, credoras, tá? Que vão querer receber esse valor. Então, observe aqui, sendo assim, peço que informe sobre o seguinte: desejo confirmação se vocês estão ou não processando meus dados pessoais. Se sim, peço que forneça as categorias de dados pessoais que vocês têm sobre mim em seus arquivos e bancos de dados. Observa que esse consumidor ele estava querendo saber de tudo, inclusive onde estava a informação dele. Quando nós fizemos o levantamento do CPF dele, logicamente, através do nosso compliance, porque para cada caso desse nós temos um compliance, quando nós fizemos o levantamento, percebemos o seguinte: essa pessoa que escreveu, ele era procurado pela Polícia Federal. Tá? Nada mais, nada menos, entendeu, do que um traficante. Observe como estamos todos avançados, o lado bom e o lado ruim. Tá? Logicamente, que a partir disso foi feita a comunicação, tá? E se tomado as providências cabíveis. Tá? Um outro caso aqui, que é muito comum, que vou comentar agora, é o uso de dados de pessoas falecidas. Tá? Então, nós temos aqui casos de notícias de jornais: filho de condenada no caso Evandro é preso com documentos falsos em nome de criança morta. Preso usando documento falso, filho de condenada por caso Evandro fica em silêncio durante o interrogatório policial. E assim vai. Mas veja bem, vamos falar rapidamente dos dados de pessoas falecidas numa investigação. A nível de crédito, primeira consulta que deve ser feita, tá? Dados de óbito. A CredLink, nós temos dados atualizados de óbito com 15 dias de falecido. Por que 15 dias de falecido? Porque nós estamos falando de um país como o Brasil, tá? Com uma dimensão geográfica enorme, e logicamente de mais de 200 milhões de habitantes, e logicamente que a informação que chega à nossa base do Sudeste não é a mesma rapidez que chega do Norte, do Nordeste ou do Centro-Oeste. Então, é por isso que tem essa defasagem de 15 dias. E mais importante do que você ver se a pessoa é falecida, mas já sabe que realmente não é para dar o crédito para ele. Isso é um caso. Lembrando ainda que, pelas nossas estatísticas, observamos que muitas das vezes a pessoa pega os dados do parente que faleceu. Às vezes são filhos, são sobrinhos, são a esposa, porque o sujeito já morreu mesmo, então vamos usar o dado dele, principalmente se ele tiver uma boa se ele tiver um bom cadastro, E no caso de investigação, se eu vou fazer uma diligência, se eu preciso entregar uma intimação ou fazer alguma ordem pessoal, quando você sabe que a pessoa está falecida, você não tem esse custo, não gera esse custo também para o Estado deslocar diversas diligências para ir até o local, chegar lá a pessoa ter falecido. Então, eu vou dar seguimento, que eu só estou com 5 minutos, já me avisaram aqui. Aqui, filho de condenada no caso Evandro é preso com documento falso em nome de criança morta. Tá? Vamos lá. Banco de dados da CredLink, iniciado em 1983. É o maior sistema de localização de pessoas e empresas do Brasil. Entendam bem, essa base de dados, isso é muito importante, que é com a parceria com a iMart, que você vai utilizar no QCred, que é justamente esses dados de forma investigativa, é um banco de dados nosso. Ou seja, você não vai achar isso no Google, você não vai achar isso em nenhuma outra base de dados, você não vai achar através de robôs, ele está dentro da CredLink. É um patrimônio nosso, ok? Vamos lá, confirme online. Você tem a consulta de dados com nome completo, parentescos, CPF, CNPJ, telefone, endereços, veículos, Brasil, empregos
e-mail, dentre outros. Eu vou tentar acelerar. Isso aqui é um perfil econômico. Tá? Esse perfil econômico ele pode ser englobado junto com o QuickCred. Você vai... Veja que coisa incrível para crédito. É melhor, muitas vezes, do que o cadastro positivo. Me perdoe. CPF, nome da mãe, data de nascimento, estado civil, dependentes, profissão, sexo, signo, classe social, grupo social, descrição, renda, score de inscrição, endereço completo, telefones hot, e-mails. Se ele usa videogame, olha, até isso tem. Se ele usa videogame, ele fica em casa. Se ele tem TV a cabo, se ele tem o turismo, se utiliza transporte público, se tem seguro de vida, se tem seguro saúde, se tem seguro residencial, se tem seguro de auto, se tem previdência privada, se ele tem perfil tomador, se ele tem perfil móvel, se ele utiliza resgate de milhas. Olha como você pode conhecer o consumidor para o crédito, para a cobrança, para a recuperação de crédito e para a investigação também. Tá? Múltiplos cartões, perfil luxuoso, se ele tem perfil luxuoso, se ele é investidor, se ele tem internet bank, se ele tem games online, se ele é fitness, se tem financiamento de veículos, se ele tem crédito score e qual é a faixa, qual é o crédito score dele, crédito pessoal, imobiliário, consignado, comprador de internet, cliente prêmio. Perdão, fala alto, me entusiasmei. Tá? Já me deram um sinal aqui. É que eu tenho uma equipe que fica aqui por trás, só assim, fala baixo, aparece assim. Então, entendeu? Então vamos lá. Cliente prêmio, celular. É que eu fico muito entusiasmado, porque eu vou ser sincero. Quando eu criei isso em 83, até me arrepio em falar, eu não imaginava que ia ter tanta informação e cuidar tanto como nós cuidamos desses dados para proteger tanto o consumidor quanto as instituições. Celular pós-pago, casa própria, cartão supermercado, cartão private label, Prime, cartão de crédito, atividade de supermercado, ou seja, tudo isso aqui é um perfil que pode aderir também ao sistema do QuickCred. Metodologia de análise, pesquisa cadastral, validação de dados, KISS. O que é o KISS? Eu já estou falando para crédito, tá? Investigativo. Como nós temos o histórico de dados, imagina, quando se fala assim, vazaram 200 milhões de dados de brasileiros na internet. Ok, vazou 200 milhões de dados atuais. Agora, histórico de dados, não. Então, fazer um KISS, perguntando 3 opções de telefone. Qual desses já foi seu telefone? Qual desses lugares você já morou? Tá? Logicamente, nós temos esse histórico. Então, você vai ter uma informação muito mais precisa. Então, aí vem o antifraude, os vínculos que você tem dentro dessas informações e o resultado final. Aqui é uma análise de óbito. Olha, veja bem, isso aqui é uma pesquisa feita em órgãos oficiais, não vou citar o órgão. Está tudo com tarja preta, porque mesmo o sujeito estando morto, ele está protegido com a LGPD, tá? Então, está aqui, nome do CPF, nome. Foi feita a consulta, isso aqui foi uma instituição financeira, data de nascimento, a situação cadastral lá, nos órgãos oficiais, regular. Tá? Quando vem para a CredLink, tá? Ó, data do óbito, 10/1/22, ele estava com óbito. Então, veja a precisão da nossa base de dados. O órgão oficial não tinha e nós já tínhamos a informação de óbito dentro do nosso sistema. Aqui uma apresentação, o Valdir vai fazer isso, mas é só para vocês terem uma ideia da inteligência que é essa ideia dos vínculos cruzando com a CredLink. Tá? Eu vou falar aqui, aqui está aparecendo porque é o nome do meu assessor e o meu nome. Foi consultado o meu assessor. Apareceram todos os telefones dele com WhatsApp. Por que aparece telefone no WhatsApp? Rapidamente, só para falar isso. Aparece telefone no WhatsApp para dizer que aquele telefone é válido. Porque, não sei se vocês sabem, existe o telefone da sua casa, que é o telefone da sua TV a cabo, que é um telefone celular, é um modem. Se consultar esse telefone modem, vai bater tudo, endereço, telefone, vai bater seus dados, só que não vai conseguir falar, porque é o modem da sua casa. Então, aqui nós sinalizamos que é o WhatsApp justamente para isso. E aí o Marcelo vai e me coloca como uma referência no processo de empréstimo, o que for. Aí, a partir do momento que é feito isso, tá? O QuickCred ele vai formar os vínculos. Tá? Então, está aqui. Qual é o vínculo do Marcelo comigo? O vínculo
do Marcelo comigo, o vínculo de residência, o vínculo de empresa. Olha, se você falar, isso é muita inteligência, é fantástica. Aí já diz quais empresas que eu sou sócio, quais são as empresas, os meus endereços, etc. e tal. Tá? Vou pular porque tem muita coisa minha ali. Aí aqui, olha só, uma pesquisa básica, tá? Investigativa. Está aqui, tudo. Consultor. O cadastro da pessoa é excelente. Ó. Ele tem aposentadoria, tá? Órgão pagador, Banco Itaú, só que está morto. Isso aqui foi tentativa também de fraude. Tá? Se ele está morto, não adianta. Bem, eu vou encerrar falando assim, eu tenho uma satisfação muito grande de apresentar isso, não com orgulho, porque o orgulho e a vaidade eu ando atrás de mim. Tá? E ando atrás da empresa também, porque esse é o princípio ideológico da empresa. Trabalhar, amar e perdoar. E trabalhar sempre em prol do desenvolvimento do Brasil e ajudar na educação financeira dos cidadãos brasileiros. Está aqui o certificado de agradecimento que eu recebi em nome do agente da Polícia Federal, classe especial, tá? Pelos serviços prestados da Credilink a esse órgão tão respeitado, uma instituição tão respeitada em nosso país. Obrigado. Eu peço desculpa, eu excedi um pouquinho. Tem aqui o meu QR Code, se alguém quiser, pode falar direto comigo. Torno a dizer, independente de ser cliente ou não, não importa. Tá? Mas se puder nos ajudar, dando sugestões, comentando o que acontece com a empresa de vocês, isso nos ajuda cada vez mais a aprimorar esse sistema que está aqui para servir ao país e servir às instituições públicas e privadas do nosso Brasil. Um bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. Mauro, é sempre uma satisfação ouvir sua história, a sua experiência aí no mercado de dados. Não tem, acho que, ninguém igual a você com todo esse background aí, conhecimento. Viu? Parabéns. Parabéns. Obrigado. Agradeço e podem contar comigo. Ótimo. Agora eu vou apresentar o QCred, né? O que é o QCred? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou abrir a aplicação, procurar ela aqui que está aberta. Então, o que é o QCred, né? Primeiro, vocês estão vendo aqui a tela do i2 Análise Notebook. O QCred, nós concebemos, primeiro, a iMart é uma empresa especializada em inteligência investigativa. Então, nós usamos tecnologias para prevenção a fraudes e crimes, né? E o i2 é uma dessas componentes, dessas soluções, que é uma solução de primeiro mundo, né? De categoria mundial, ou seja, ela é amplamente usada em várias instituições do mundo, né? Não só aqui no Brasil. Eu posso citar aqui inúmeras, né? Instituições que usam o i2 com inteligência investigativa. O i2 é uma ferramenta que precisa de informação. Ela é um facilitador, ela transforma os dados estruturados e não estruturados, hoje em dia tem como pegar dados não estruturados, e dá o que eu chamo de visão tática, aquilo que o Mauro mostrou aí nos slides, ele dá uma visão tática. Uma coisa é fazer análise em relatórios, vendo telas, usando BI, outras ferramentas. Outra forma é fazer investigação com uma visão tática, né? Então, nós da iMart, junto com a Credilink, concebemos essa solução. Mas o que é essa solução? Nós desenvolvemos, dentro do i2, uma tecnologia para buscar esses dados aí de primeira categoria, de históricos da Credilink, e colocá-los dentro dessa ferramenta aqui de primeira linha mundial, que é o i2 Análise Notebook, uma ferramenta que, como eu já disse, amplamente utilizada. Então, onde que está o Credilink? O Credilink é um componente da solução, né? O QCred é um plugin que nós desenvolvemos aqui dentro da solução do i2, com o apoio da Credilink. Eu vou habilitar e ele aparece aqui. Eu vou diminuir essa tela aqui, do Zoom. Então, eu tenho aqui uma tela incorporada ao Analyst Notebook, né, para poder fazer essas consultas, né? Então, primeiramente, eu preciso me conectar à base de dados da Credilink. Então, eu faço aqui, eu coloco aqui um usuário e senha.
e vou fazer o login. Fiz o login com sucesso. A partir do momento que eu fiz o login com sucesso, estou habilitado a usar o QCred, né? Então, o que eu tenho à disposição do QCred? Eu posso partir, eu tenho que iniciar minha investigação, minha análise, de um ponto de partida. Ou eu posso pesquisar por pessoas, por empresas, por veículos, por e-mails e por telefones. Fora isso aqui, eu também posso solicitar também que essas pesquisas sejam agregadas de mais informações, como familiares, moradores de determinado endereço que aparecer nessa consulta e vizinhos. E quando eu estou com os dados aqui dentro do QCred, aí eu vou ter a opção de ver mais informações, como eu vou demonstrar. Também, por questão de LGPD, eu tenho autorização de fazer pesquisas aqui, eu não posso pesquisar qualquer pessoa, eu vou pesquisar a mim mesmo e um CNPJ da Credilink. Eu, no caso aqui, vou começar pelo CNPJ da Credilink. Tenho permissão da Credilink para fazer isso. Então, eu posso tanto procurar pelo nome ou pelo número, né? Isso daqui, o que influencia na rapidez da resposta, ok? O tempo de resposta que eu vou ter da pesquisa. Porque, imagine, eu estou no meu computador, usando o análise notebook, usando aqui o QCred, e vou fazer uma consulta na nuvem da Credilink. Coloquei aqui o CNPJ e vou pesquisar. Ele está fazendo a consulta na base de dados da Credilink e retornou a informação. Então, eu já tenho aqui ó, o CNPJ, ele confirmou aqui, eu clico OK, e aqui eu peço para ele diagramar. Diagramar é a função dele expandir os dados e já colocar as relações, os vínculos entre os dados que ele está recebendo. Então, a dinâmica, o que eu gosto de ressaltar é essa dinâmica, né? Eu tenho acesso a uma base de dados de primeira linha da Credilink aqui para poder iniciar uma investigação. E o QCred, ele parte assim, olha, eu estou te entregando uma primeira visão dos dados. Então, eu tenho aqui a Credilink, com algumas informações aqui principais, endereço, tal. Então, eu tenho algumas informações básicas e os números de telefones associados aí à Credilink. Bem, mas eu quero ir além, eu quero saber mais, né? Como é que eu faço? Vou clicar aqui na empresa e posso usar aqui a função aqui embaixo, que habilitou para mim, vocês vão ver aqui embaixo, quando eu clico em algum elemento, em alguma entidade que o QCred trouxe aqui para mim, eu clico e ele habilita aqui do lado direito mais algumas opções. Então, eu vou clicar aqui em expandir. O objetivo aqui não é expor os detalhes do que aparecer, o objetivo aqui é mostrar a dinâmica do QCred, né? Para a função investigativa, né? Eu poderia, imagina eu fazendo esse tipo de trabalho, fazendo consulta, colocando no Excel, né? O QCred, conforme ele vai trazendo os dados, ele já vai, vocês vão ver aqui a dinâmica, isso, né? QCred e I2, ele já está criando, expondo os dados e criando os vínculos, as correlações entre as entidades. Então, ele trouxe aqui, ó, Credilink, existem algumas pessoas, né, que são os sócios da Credilink e outras empresas correlacionadas. Tá? Eu posso fazer uma consulta pessoal, pontual, selecionar algumas pessoas, ou posso selecionar aqui, minha linha de raciocínio vão ser as pessoas. Eu posso selecionar as pessoas e pedir para consultar essas pessoas. A minha linha de raciocínio aqui é a empresa. Eu consulto uma outra empresa que apareceu aqui e peço para expandir. Ou então, vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, vou selecionar a organização e também as pessoas. E vou pedir para ver mais coisas aqui. Vou clicar aqui. As pessoas e pedir para expandir. Vou ver o que ele me traz mais de informação. Quando eu seleciono alguns elementos, ele começa a trazer mais informações, no caso que ele trouxe aqui, então eu vou pegar aqui a empresa e expandir só a empresa. Aí
junto com isso, conforme ele está trazendo aqui, vocês estão vendo que ele está trazendo a informação, né? Enquanto ele está aqui com a tarja verde rolando, ele está trazendo a informação. Ele concluiu, vou pedir para ele organizar, então aí eu posso usar todas as ferramentas que o i2 tem para a organização dos dados, né? Então, você lembra que o Mauro falou dos ícones de WhatsApp? Então, eu sei que essa empresa aqui tem telefones são telefones ativos, né? Tem o WhatsApp ativo. Certo? Isso é muito importante. Eu poderia explorar um pouco mais cada pessoa aqui, ver família e tudo mais. Mas, para isso, para não expor muito aí as pessoas, eu vou pesquisar agora a partir de uma pesquisa pessoal. Eu vou pesquisar a mim mesmo. Então, ele já traz aqui uma primeira linha, né, de informações, telefones WhatsApp que eu tenho, endereços que eu moro, empresas que eu sou sócio, que eu já tive algum tipo de relacionamento. Eu posso partir da minha pessoa e ver a minha família. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. Por exemplo, eu quero ver todos os meus familiares. Aí, como eu tenho vários irmãos, né, aí já aparecem várias pessoas, inclusive algumas pessoas aqui dentro de um mesmo endereço, tá vendo? Ele já faz essa correlação. Aqui, a informação de óbito, que o Mauro ressaltou que é muito importante. Se eu estou analisando o perfil de crédito dessa pessoa, do Valdir, e ele colocou alguma referência, como a Dirce, eu posso ver que já existe um óbito, então a Dirce não pode ser uma referência, né? Que ela tem um óbito e o QCred traz essa informação de óbito aqui, é instantâneo. Acho que eu gosto de ressaltar isso, que eu estou dentro de uma plataforma QCred, eu tenho as informações de formas instantâneas. Eu posso seguir uma linha aqui de pesquisa das empresas, então vou selecionar aqui as empresas rapidamente e pedir para ver todas as empresas. Aí eu quero ver os sócios dessas empresas. Então, ele está trabalhando nessa informação, ele está consultando o banco de dados da Credilink, tá trazendo para cá, e aí o QCred, ele transforma isso aqui nessa visão, que eu sempre chamo de uma visão tática da informação, que é muito importante para quem está trabalhando em investigação, a visão tática. Está concluindo aqui. Ele já criou outras amarrações aqui embaixo que a gente vai ver, outras pessoas. Eu também quero ressaltar a rapidez, né, que eu tenho informação, né? A forma. Eu estou diagramando a informação e já estou tendo alguns insights, né? Então, esses insights investigativos, às vezes a inteligência artificial não vai conseguir trazer, porque eu preciso ir numa linha de investigação para ver algo que, às vezes, a inteligência artificial não está vendo. Então, eu vou organizar aqui de novo. E aí, ressaltando, né, o i2 é uma ferramenta de primeira linha para essa questão de manipulação dos dados. Eu também tenho aqui, olha, o Valdir era sócio de uma empresa e tinha aqui um outro sócio que também tem um óbito, ele morava. Então, os relacionamentos e a visão da situação daquela pessoa ficam simples de entender, também destacando essa simplicidade de entendimento da informação e como era construída. Então, isso para o investigador é, sem dúvida, um diferencial de ter uma ferramenta de primeira linha com dados de primeira qualidade, tá bom? E eu também posso ter aqui uma visão de todas as informações que estão na tela, tem N funções. Aí a Emart, junto com a Credilink, pode oferecer a solução para vocês, fazer uma demonstração personalizada e mostrar mais recursos aqui do QCred. E, bem, o que eu queria mostrar do QCred é isso. Tá? Eu vou parar agora aqui meu compartilhamento. Dúvidas que vocês tiverem, alguma coisa, por favor, podem colocar aqui no chat. E eu passo agora a palavra para o José Nordman. José Nordman, com você. Obrigado, Valdir. Vou compartilhar a tela. Estão enxergando a minha tela?
Sim. Perfeito. Então, deixa me apresentar. Talvez algumas pessoas da audiência já me conhecem, talvez outras pessoas não, né? Meu nome é José Nordman, eu sou Chief Compliance Officer da Quanam e, portanto, da IMART, empresa integrante da Confederação de Empresas Quanam, né? Tenho dedicado minha vida e, portanto, algumas pessoas muito generosas me consideram um expert em temas de fraudes e crimes digitais em tempo real, né? Sou membro do Conselho Mundial para um Planeta Mais Seguro e também da ACFE, que é a maior organização de analistas, examinadores e combatentes de fraudes, né? E a gente vai começar nossa conversa de hoje com algumas reflexões extraídas de alguns documentos elaborados pela ONU, pela Organização de Nações Unidas, com relação ao que a ONU chama a revolução dos dados, né? Já o Mauro falou bastante sobre a importância dos dados, de determinado tipo de dados, né? E a ONU também valida essa importância, né? Mencionando, por exemplo, que na Agenda 2030 da ONU, dados de qualidade, acessíveis, oportunos e confiáveis, essas 4 características, serão imprescindíveis para medir o avanço da sociedade, né, o progresso, né, e fundamentais para a tomada de decisões, né. Não somente a ONU, todos os analistas coincidem nesta afirmação da ONU do último parágrafo, né. O volume, efetivamente, de dados cresce exponencialmente, né. Segundo estas estimativas publicadas pela ONU, 90% dos dados que existem no planeta foram criados nos últimos 2 anos. Vejam bem, nos últimos 2 anos foram criados 9 vezes mais dados que em toda a história precedente da humanidade. Ou seja, a velocidade de crescimento da produção de dados é gigantesca, né? Crescem 40% ao ano, né? Ultrapassando as previsões da lei de Moore, né? Por exemplo, no ano de 2020, segundo a ONU, foram criados 64,2 zettabytes de dados no mundo, o que mostra um aumento de 314% com relação ao ano 2015. Ou seja, em 5 anos foi quadruplicado o volume de dados segundo este estudo, né? Então, zettabytes, né? A gente está acostumado com bytes, né? Byte é um caráter, né? Quando a representação magnética de um caráter, né? Já nem se fala, só aqueles velhos como eu, ou experientes como eu, lembram de kilobytes, né? Kilobytes como mencionou o Mauro, né? O primeiro computador era um 286, onde não cabia nada, né? E se media em kilobytes e em megabytes naquele momento, né? Kilobytes, sim, estamos familiarizados com megabytes, milhões de bytes, terabytes, desculpe, gigabytes, milhas de milhões de bytes, terabytes, milhões de milhões, e zettabytes, senhores e senhoras. Um zettabyte é 10 a potência, elevado à potência 21 bytes. Ou seja, é um número 1 e 21 zeros na sequência. 000, 7 vezes. 1.000 trilhões de bytes. Essa é a magnitude do volume de dados do qual estamos falando. Estamos falando do que se conhece no mercado como Big Data, o conceito de enormes volumes de dados, né? E aí vamos nos referirmos a 2 conceitos. Em primeiro lugar, os 5 conceitos associados ao Big Data, que é o volume, grande volume de dados, a velocidade com que esses dados evoluem, mudam, se criam, né? Que é uma velocidade impossível de ser seguida pelo ser humano per se, né? Requer de tecnologia aplicada, né? A variedade, ou seja, as múltiplas fontes desses dados, né? Que é necessário, de alguma forma, poder aglutinar, poder reunir, né? Para ter dados extraíveis, né?
e, naturalmente, a qualidade desses dados, né? A velocidade e o valor, né? Ou seja, não se trata de ter dados por ter dados, se trata de ter dados que sejam pertinentes e que sejam confiáveis e verazes, né? Os 5 problemas que o Big Data traz, né? E os primeiros 3 são muito pertinentes para nós. O primeiro é esses enormes volumes de dados, essa proliferação de fontes de dados, né? Como é que nós conseguimos extrair dados pertinentes, coerentes e utilizáveis, né? Como é que conseguimos identificar as verdadeiras sinais que estamos buscando nesse barulho de dados e fontes de dados, né? O segundo faz referência a essa proliferação de fontes de dados, inclusive dentro das organizações. Dentro das próprias organizações públicas ou privadas, né? Dependências policiais, por exemplo, que têm silos de dados em diferentes departamentos. A área de narcóticos tem suas bases de dados, a área os diferentes departamentos, e a mesma coisa acontece também com entidades financeiras, né? E, naturalmente, também dados inexatos, ou seja, e muitas vezes contraditórios. Às vezes, o mesmo dado dentro da mesma organização está com 2 valores diferentes. Não existe uma única fonte de verdade, não existe essa unicidade dos dados, né? Além de que, naturalmente, a tecnologia, como todos sabemos, avança muito rapidamente, a lei de Moore é um exemplo disso, né? E essa falta de trabalhadores qualificados se refere a um conceito que vamos voltar sobre esse conceito, que é o conceito das soluções cognitivas, onde se combina o melhor de 2 mundos, o melhor do mundo das plataformas automáticas de tecnologia da informação, inteligência artificial, big data, etc., né? Únicas, capazes de lidar com big data, com enormes volumes. Um ser humano não é capaz de lidar com, por exemplo, 4.000 transações por segundo, que é o que pode enfrentar um banco de grande porte, né? Ou uma processadora de pagamentos de grande porte, né? Com combinar o melhor desse mundo de plataformas automatizadas, né? Baseadas em tecnologia, inteligência artificial, com machine learning, aprendizado automático, ou big data, ou tecnologias de análise preditivo, com o conhecimento insubstituível dos seres humanos, dos analistas, dos investigadores, dos agentes, né? Que são eles os que devem tomar as decisões finais, naturalmente, se utilizando de ferramentas baseadas em tecnologia da informação. Em resumo, nesse contexto de Big Data, proliferação de fontes de informação, é muito factível que polícias, secretarias de segurança pública, ministérios públicos, bancos, fintech, bancos digitais, processadoras de pagamento, entidades públicas e entidades privadas se afoguem, não por falta de dados, mas por excesso de dados. A alternativa consiste em ser capazes de filtrar esses grandes volumes de dados, extraindo aqueles que têm valor e que são verazes, ou seja, aqueles que são pertinentes, para transformá-los em itens de ação, ou seja, para transformá-los em inteligência acionável, né? Como o nome deste evento que estamos tendo agora, né? O poder dos dados transformados em inteligência acionável, ou actionable insights, como se diz em inglês, né? Então, esse é o grande desafio, ser capaz de transformar esses grandes volumes de dados em itens de ação, né? E eu vou dar 2 exemplos, apenas 2 exemplos, porque são 2 exemplos muito pertinentes de como fazer isso com tecnologias aportadas pela iMart, né? O primeiro se refere a Rosoka, se refere à possibilidade de fazer a extração de entidades desde documentos não estruturados, sejam eles documentos Word, documentos PDF, relatórios, e-mails, páginas web, qualquer tipo de documento que tenha texto, o Rosoka é capaz de extrair, de identificar dentro desse texto quais são as entidades pertinentes ao que está sendo buscado,
extraí-las e extrair as relações com as demais entidades relacionadas. Isso vai permitir identificar e extrair essas entidades e colocá-las dentro do quadro branco do Analyst Notebook do I2. E aqui vou fazer um pequeno parênteses, né? A Hosoka era uma empresa especializada nisso, líder no mundo, né? Em extração e análise de dados não estruturados a partir de textos, em documentos, né? Que recentemente foi comprada pela Harris, dona do i2. O i2 é a família de soluções de análise gráfica de vínculos para inteligência e investigação mais utilizada no mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, todos os departamentos de polícia de todos os estados dos Estados Unidos utilizam I2. O FBI, o FBI, a CIA utiliza o I2. Osama Bin Laden foi pego, e aqueles que assistiram ao filme vão ver esse quadro que o Valdir mostrou agora há pouco na demo que ele fez, né? Que é o Analyst Notebook do I2. Osama foi pego graças à ferramenta I2. No Reino Unido existem dezenas de departamentos de polícia. Todos eles utilizam I2. Em geral, todos os órgãos de segurança, de law enforcement, da OTAN, de Ocidente, de maneira geral, mais de 95% utilizam I2. O Brasil não é diferente. Muitas secretarias de segurança pública estaduais usam I2. Muitas polícias civis, muitas polícias militares, a Polícia Federal é uma grande usuária de I2, a BIM, Agência Brasileira de Inteligência, uma grande usuária de I2, todos os principais bancos, todos, sem exceção, os principais bancos usam I2, a maioria das principais seguradoras, Porto Seguro, Mafre, utilizam I2, né? Então, fechamos esse parênteses. E o Text Chart, que é o nome com o qual foi rebatizado o Hosoka dentro da família I2, depois da aquisição pela Harris, é capaz, então, de analisar documentos que as polícias, os bancos desejem analisar, identificar no texto desses documentos entidades pertinentes ao que está sendo analisado, investigado, identificar também outras entidades vinculadas a essas entidades, a natureza desses vínculos, extraí-las e colocá-las dentro do quadro branco do Analyst Notebook, dentro do I2, em segundos. Isso permite, portanto, não somente colocar essas entidades e relacionamentos, mas também fazer uma análise de sentimentos subjacentes preliminar, né? Que chama Sentiment Analysis, e utilizar toda a potência do I2 para fazer as tarefas de investigação e análise gráfica de vínculos. A outra ferramenta que permite também gerar itens de ação a partir desses enormes volumes, dessa Big Data, é o QCred, né? O QCred que já foi suficientemente explicado. Hoje, eu quero mencionar algumas novidades com relação ao QCred, né? A primeira que eu quero mencionar é que quando o QCred é colocado à disposição de nossos clientes, e o que nós fazemos é aquelas entidades públicas, aquelas empresas privadas que desejam testar o QCred para ver se ele se adequa às suas necessidades ou não, contate-nos, por favor. No final desta apresentação, a gente vai dar os dados de contato e nós colocaremos em teste para que essa entidade pública, esse órgão público, essa empresa privada, experimente, teste, prove durante um período normalmente de 2 semanas o QCred para conferir e verificar o valor que agrega a seus processos de análise, de inteligência e de investigação. Então, essa é a abordagem. O QCred é o único plugin, isto é muito importante, é o único plugin que existe que integra esses dois componentes. As ferramentas de investigação de I2, o Analyst Notebook, né? Ou seja, a gente falou do melhor de dois mundos, o mundo da tecnologia
esse é o mundo do Analyst Notebook, do I2 e 2 Analyst Notebook, né? Junto com fontes de dados que cumprem com aqueles requisitos do Big Data, né? Que são verazes, que têm volume, que são pertinentes, que são confiáveis, e tudo isso em forma automática e em segundos. Vocês assistiram uma apresentação do Valdir, onde ele digitava, por exemplo, um CPF ou um CNPJ, né? E em segundos eram colocados dentro do quadro branco do Analyst Notebook uma enorme quantidade de entidades relacionadas entre si, né? Talvez aqueles que olharam do lado direito, né? Nós temos aqui, nesta tela, temos duas partes. A parte da esquerda, né? Que é o Analyst Notebook, né? E a parte da direita, que é o plugin que Cred agregado ao Analyst Notebook. Nessa parte da direita, cada vez que Valdir digitava um CPF, por exemplo, ou executava alguma ação, aparecia à direita uma barrinha verde, né, dentro da parte de status, né, que falava diagramado. Gente, o que estava acontecendo nesse momento é que um argumento de busca, de procura, né, um CPF, um CNPJ, estava produzindo uma explosão dentro do maior banco de dados de pessoas e empresas do Brasil, que é os bancos de dados da Credilink, né? Estava percorrendo inteirinhos os bancos de dados da Credilink, identificando todas essas entidades, extraindo essas entidades e levando-as para colocá-las do lado esquerdo da tela, dentro do Analyst Notebook. Ou seja, o QCred inclui esses dois componentes. Inclui o Analyst Notebook, dentro do QCred está incluído já o Analyst Notebook, não é necessário comprar uma licença de Analyst Notebook, já está incluída com o QCred, e inclui o plugin que permite acesso aos bancos de dados da Credilink, as duas coisas, né? E quando nós falamos de solução cognitiva, nos referimos a que, uma vez extraídos esses dados, na forma de representação gráfica dentro do quadro branco do Analyst Notebook, o analista, o investigador é quem vai fazer o trabalho. Ou seja, a tecnologia trouxe em segundos as informações, resolveu toda essa problemática de filtrar, né, e transformar enormes volumes de dados em itens acionáveis, né, em inteligência acionável, né, e a partir daí, o analista, o investigador, o agente, o componente humano é quem vai tomar as rédeas do assunto e vai ter a última palavra, vai fazer sua tarefa de investigação. E o QCred é o único plugin que existe no Brasil para se conectar dessa forma e colocar dentro do I2 entidades extraídas das bases de dados da Credilink. Isso é muito importante e é pertinente mencioná-lo, porque é possível que alguém no mercado mencione que é capaz de fazer a mesma coisa. Não é capaz, não pode. A Credilink tem um acordo exclusivo com a IMAR, e esta é a única ferramenta que é capaz de fazer isso. Porque a IMAR tem os direitos exclusivos, autorais de ter desenvolvido o QCred. E essa é a novidade que eu queria comentar para vocês, né? Recentemente, foi obtida, de acordo com a Lei 8666 do ano 93, e também de acordo com a Lei 14.133 de 2021, né? Do ano passado, né? Lembremos que a Lei 8666 ainda está vigorando junto com a 14.133 até 31 de março, né? E nesse período de transição com as duas leis, os órgãos podem escolher qual das duas aplica. Mas as duas contemplam a inexigibilidade de licitação por exclusividade, né? A IMAR conta com esse atestado previsto na Lei 14.133, né? De forma tal que qualquer órgão público que deseje adquirir o QCred pode contatar-nos. Por favor, contatem Valdir ou Wilton, aí estão os números de telefone, os e-mails, contatem-nos. Naturalmente, também podem contatar a Credilink, né? O Mauro já deu os dados de contato, né? Contatem-nos e nós colocaremos para que testem o QCred, faremos uma demonstração. Se é necessário, podemos deixá-lo para que o testem durante um período de uma ou 2 semanas, né? E os órgãos públicos podem adquiri-lo sem necessidade de licitação, porque há inexigibilidade de licitação. Naturalmente,
as empresas privadas também podem evitar uma RFP, um concurso de preços, né? Porque somos o único fornecedor. Então, eu paro por aqui, Valdir. Muito obrigado. Obrigado, Nordman. Obrigado, Nordman. Que a gente batemos agora 11 horas e temos algumas perguntas. Muito obrigado pela apresentação, pelos esclarecimentos e também por dar essa notícia aí que a iMart tem a exclusividade de ter um plugin para o Archu com todas as permissões aí da CredLink para fazê-lo. Pela nossa parceria aí de anos. Bem, eu vou fazer rapidamente aqui, ver aqui as perguntas que fizeram. Depois pode informar novamente como fazer a conexão do QCred no I2. Como o Nordman falou, e eu falei também, o QCred é um plugin desenvolvido pela iMart e pela CredLink, que ele é incorporado no Analyst Notebook, tá bom? O QCred tem duas formas de contratação, tá bom? Ele é feito por uma assinatura mensal, uma assinatura com duração de 12 meses, e você pode contratar na nuvem, ou seja, você não precisa ter o Analyst Notebook no seu computador, você contrata na nuvem e você terá acesso ao Analyst Notebook e ao QCred, tá? Ou caso você já tenha o Analyst Notebook, sim incorporar o plugin e fazer aí a contratação da assinatura, uma assinatura que é por usuário, tá bom? Valdir, o Archu permite georreferenciar no Earth os endereços do QCred? Estão habilitados a essa função? Sim. Se tiver o Earth habilitado, é possível jogar o endereço, desde que o endereço apareça lá, o nome, a rua, a avenida e tal, o Earth consegue identificar isso no Google Earth, tá bom? Já os outros sistemas de mapas, ele vai precisar da referência de georreferenciamento. Parabéns pelo evento. Uma pergunta, por favor. Já temos um ambiente bem rico com dados de várias tabelas e já usamos o Archu para criar os diagramas de relacionamento. É possível, via Analyst Notebook, agregar automaticamente os dados da CredLink aos diagramas que contêm os dados das nossas tabelas? Sim, a partir do momento que você tiver com um diagrama com informação e você tiver, por exemplo, uma entidade chamada pessoa com um identificador que seja o CPF ou o nome, você pode fazer a consulta no QCred e o retorno, ele já vai amarrar o retorno dos dados à sua entidade já criada no seu diagrama. Tá bom? Também tem interesse em fazer a conexão com o QCred. Elcio, entramos em contato com você. Tá bom? O pessoal de marketing, tanto da CredLink como da iMart farão esse contato. Como posso ter acesso ao QCred? Tem um plano específico ou o acesso à CredLink já habilita para acessar o QCred também? Ronaldo, vamos entrar em contato para expor essas condições e como você pode ter esse acesso. Por você ser cliente da CredLink, já ajuda muito, fica mais fácil adquirir aí o QCred. Como faço para ter acesso ao QCred pelo período de 2 semanas? Lucas, entraremos em contatos e cederemos aí as 2 semanas para você poder fazer uma avaliação do QCred e a aderência ao seu negócio ou às suas necessidades de investigação. Funciona na versão 8.9 do Archu? André, sinceramente, a gente precisa testar, tá bom? O QCred, na nossa base, ele funciona a partir da versão 9, tá bom? A gente está na versão 9.4. Podemos fazer esse teste com você, tá bom? Entraremos em contato. Obrigado, Mauro. Compartilho. Fábio, também tem interesse em testar o QCred? Entraremos em contato. Vou pedir aqui para as equipes de marketing ficarem atentas às pessoas no chat que estão pedindo. Eu tenho mais 2 perguntas. Acho que tinha uma pergunta aqui que eu pulei. Deixa eu ver se acho que é uma questão dos homônimos. Acho que eu tenho perdido. Os parentescos já excluem os homônimos? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu vou compartilhar aqui rapidamente, novamente a tela lá que eu fiz as pesquisas. Vocês vão ver que quando eu chamo os familiares, o link, isso é a informação da CredLink,
ele já me sinaliza aqui o grau de parentesco, tá bom? Tá bom? Inclusive, aqui eu tenho um sobrinho, ele já classificou como sobrinho, como irmão. Então, as informações de parentesco já vêm da Credilink, a inteligência lá do banco de dados da Credilink já elimina aí qualquer tipo de erro na correlação de nomes, né? Porque ele já traz aqui as relações de parentesco já nos links, tá bom? Vou parar aqui. Gostaria de testar, tudo bem? A gente vai entrar em contato, William. As pessoas achadas no banco de dados excluem os homônimos. De onde vem o parentesco? Acho que o Mauro pode responder essa, de onde vem, como é identificada a questão dos parentescos no banco de dados. Que nós usamos a informação da Credilink. Pode responder, Valdir? Fica à vontade, fica à vontade. Ah, tá, ok. O parentesco, nós usamos a inteligência através da filiação, entendeu? Então, nós cruzamos o CPF com o nome da mãe, detectamos o CPF do nome da mãe, e daí vai fazendo o cruzamento dos parentescos. É assim que se faz a parte de parentesco. Lógico que o homônimo vai existir, vai acontecer. Existe essa probabilidade, principalmente com nomes mais comuns, como o nome Silva, Maria da Silva, João da Silva, mas nós temos muito cuidado em fazer o tratamento e dar inteligência a essa base através do CPF. Obrigado, Mauro. Pela minha experiência aí, eu sempre recomendo as pessoas terem o CPF, porque o CPF aí dá uma unicidade. Se você procurar por nome, vai cair nessa situação aí de nomes semelhantes. Como fica o QCred com relação à LGPD? Os órgãos públicos ou as empresas que usam o QCred terão alguma responsabilidade perante a LGPD? Deixa o Mauro também responder. Bem, a resposta é muito simples. Na verdade, quando realiza o contrato de parceria entre o QCred, a Credilink e as empresas que estão contratando, nós temos a responsabilidade que a informação vai ser utilizada para informações de crédito ou investigativa, ou para detecção de fraude. Porém, a utilização do cliente que está sendo parceiro nosso é a responsabilidade dele. Logicamente que ele vai dar o acesso a quem tem a responsabilidade de utilizar a informação de uma forma correta e justa e perfeita, logicamente. Como o sistema se protege, blinda, tem informações falsas? Também para o Mauro. Ah, tá ok. Bem, isso aí é muito fácil. Nós temos um sistema de compliance e toda informação que é tratada em nossa base, que são através de várias fontes, nós temos o cuidado de tratar essas informações e buscar a veracidade de cada uma delas. Então, a questão de ser falso, aí eu garanto, é 100% impossível. Não tem como ser falso. Se está aqui, é porque ela existe. Perfeito. Procurados pela Justiça, aparecem na pesquisa, Mauro? Tem alguma... Não aparece. Procurados da Justiça não aparece na pesquisa. Perfeito. O teste tem algum custo? Não tem custo. Por favor, queremos que vocês testem, né, para vocês verem aí a facilidade. Tem possibilidade de exportar os dados exibidos pelo ANB para um Excel ou SQL? Sim. É bem simples. Não sei se vocês repararam aqui, quando eu fiz aquela visão dos dados aqui, eu posso aqui selecionar tudo e exportar aqui, copiar e carregar no Excel. Os dados que foram diagramados dentro do artigo, tá bom? Então, a partir do diagrama, eu posso exportar para o Excel. Do Excel, você pode jogar aí para um SQL. Eu acho que tinha mais uma última pergunta. Para contratar o QCred, é necessário possuir ou contratar algum outro software? Por exemplo, algum software de análise e investigação da família I2. Não é necessário. Como eu falei, o QCred tem duas formas de contratação. Na nuvem, que aí você já tem acesso a uma licença do análise de notebook na nuvem, já com o QCred. Tá? E se você já tiver dentro da sua estrutura, do seu equipamento, né, o análise de notebook, aí é só incorporar
o plugin. Nordman, você quer comentar? Fique à vontade. Você levantou a mão. E não, queria complementar uma resposta a uma pergunta que foi feita, se é compatível com o Analysis Notebook 8.9, né? Mencionando que como o QCred é liberado, incluindo uma licença de Analysis Notebook, né? Existe essa possibilidade. Então, essa preocupação, o órgão que tenha 8.9, independentemente de compatibilidade, que isso você vai endereçar, né? Vai poder utilizar sem problema, né? E eu não lembro se foi respondido que não tem custo o teste. Aqueles órgãos ou empresas que desejem testar, por favor, contatem Valdir ou Wilton, né? E será estabelecido um período de teste gratuito, né? Curto, obviamente, 1, 2 semanas, né? E isso não tem custo nenhum. E eu tenho uma pergunta, brevíssima, né? É mais uma confirmação. Uma das coisas que se revelaram muito importantes em pesquisas, principalmente de crimes, né? É a vizindade entre pessoas, né? E me parece que as bases de dados da Credilink fornecem informação que é extraída pelo QCred para o Analysis Notebook sobre vizinhos, além de parentes, vizinhos. É correto? É correto também. Tá? Na verdade, não é só vizinhos, viu, Norte? Mas é muito importante também ressaltar o seguinte: uma casa que no mesmo quintal, com vários endereços, avisa também os moradores daquela casa. Ou seja, se você está investigando uma pessoa, um telefone, além da pessoa naquela casa, vai dar todos os telefones das pessoas dentro daquela casa. Também da mesma forma. Aproveitando só que eu levantei a mão, eu vou até tirar a mão aqui para fazer 2 comentários. Observem que o Valdir fez uma consulta online, tá? Foi na hora, e a rapidez da consulta. Foi uma coisa impressionante, porque toda apresentação online eu fico sempre preocupado, vai travar, nós dependemos de sistema. E você veja que não travou. Foi uma rapidez incrível. Outra observação é para vocês perceberem quanto a Credilink ela é transparente, porque o Valdir usou justamente meu CNPJ, né? Podia ter usado outro, mas usou o meu e apareceu todo o histórico da nossa empresa aqui. Mas está valendo, Valdir. Eu fico tranquilo, eu fico feliz por isso, viu? Mauro, eu agradeço você, tá bom? Só, acho que a gente precisa encerrar. Tem uma pergunta aqui que eu vou responder, Mauro, você pode também complementar. Porque você já respondeu. Como evitar que essas informações do QCred caiam nas mãos de pessoas que estão na cadeia? Entendo que a cadeia do setor, da empresa, do trabalho. Acho que é responsabilidade para quem passar a credencial. Não, isso aí eu tenho o maior prazer em responder, porque, como eu falei, nós temos aqui o compliance, tá? Nossos acessos são todos monitorados, todos. Para você ter uma ideia, os milhões de acessos que eu tenho aqui por dia, por instituições, por empresas de todo o Brasil e fora do país, falando de uma forma bem clara, para você ter uma ideia, quando você compra passagem em site, você está acessando a Credilink, quando você usa o Visa, tá? No Brasil ou fora do Brasil, você está vindo da base da Credilink. Então, você consegue imaginar o volume de dados que circula aqui dentro. E nós vigiamos 24 horas todos esses acessos. E cada um, para ter um código e uma senha da Credilink, tem que firmar um contrato conosco, e não é qualquer um que pode ser. Somente pessoas jurídicas, tá? E com detalhe, com empresas abertas há mais de 1 ano, para evitar justamente o laranja. O sujeito abriu uma empresa hoje, porque isso, olha só, uma pergunta bem coerente essa que ele fez, porque nós já tivemos casos aqui de mercadinhos em comunidade querendo ser clientes da Credilink. Quando nós vamos apurar, dentro de uma comunidade, na verdade, são pessoas que estão querendo usar a base. E isso é vigiado constantemente. Isso aí também é 100% seguro. Bem, como tem mais 2 perguntas, vou fazer rapidamente. Esse acesso pode ser feito via celular? Ainda não.
estou falando do QueCred, Esqueci. mas eu acho que os dados da CredLink vocês conseguem, sim, acessar via celular. O Mauro pode confirmar. A possibilidade de incluir na base de pesquisas dados da CredLink o IPv4 e IPv6, que são os IPs dos equipamentos. Mauro? Não sei se é possível. Pode repetir, Valdir. Eu estou aqui falando com você e falando aqui. Não, tá bem. Uma pessoa perguntou aqui: há possibilidade de incluir na base de pesquisas dados da CredLink o IPv4 e IPv6, que são os IPs das máquinas dos dispositivos? Claro, podemos incluir sim. E só mais um detalhe, Valdir, até levantei a mão aqui, para vocês terem uma ideia, esse pagamento do WhatsApp, que o aplicativo WhatsApp permite você fazer esse pagamento, foi desenvolvido pela CredLink e pelo Facebook. Toda a inteligência foi feita por nós. Então, para você perceber o cuidado com a segurança que nós temos aqui. Ótimo. Eu agradeço aqui a quantidade de perguntas ao público. Eu vou começar aqui o nosso encerramento. Eu vou compartilhar aqui o slide de agradecimento. Eu abro agora aqui para o Mauro e para o Nordman. Mauro, por favor, os seus agradecimentos para encerrarmos. Fique à vontade. Obrigado, Valdir. Obrigado ao Nordman. Obrigado à Imarte. Agradeço em meu nome, em nome de toda a equipe da CredLink, e agradeço também, principalmente, a oportunidade de criarmos formas e meios de combater as ilegalidades, as fraudes, tá, em nosso país. Eu acho que nós somos um país, sempre se falou que nós somos um país do futuro, mas o nosso futuro é hoje. Nós temos um grande privilégio em nascer nesse país e cada um de nós somos responsáveis de contribuir com uma sociedade justa e perfeita. Obrigado a todos. Nordman, por favor, fique à vontade. Obrigado, Valdir. Também agradeço a oportunidade e a distinção do grande auditório que tivemos esta manhã, né? Eu só queria ressaltar um conceito muito importante, que é esse conceito que a gente falou de solução cognitiva, onde, embora a gente utilize tecnologia, né, soluções tecnológicas, embora a gente utilize fontes de informação, no centro está o ser humano, no centro está o analista, está o agente, está o investigador, né? O objetivo é municiar essas pessoas, esses seres humanos, para que eles façam o trabalho verdadeiramente criativo, né? Sem se ocupar da cozinha, da marcenaria, né? Isso a tecnologia resolve, né? Em segundos, né? Como falou o Mauro, uma coisa complexíssima de pesquisa na base de dados, em segundos dentro do quadro branco, né? Mas, em definitiva, o objetivo é aprimorar o trabalho de analistas, investigadores, em prol da nossa sociedade, em prol do Brasil, como o Mauro sempre ressalta. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todos os participantes pelas perguntas. Entraremos em contato naqueles que se manifestaram, e quem não se manifestou, fica à vontade de entrar em contato. Novamente, para vocês, tudo de bom, um bom dia, até a próxima. Tchau para vocês. Tchau, obrigado.